Chegamos então no nosso terceiro bloco e vamos, conforme prometido, iniciar o estudo com o tema vício. Agora nós vamos analisar o vício. Estudamos os vícios redibitórios no Código Civil e, a título de comparação, faremos o estudo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse é o nosso intuito aqui no projeto, começando do zero, analisar, fazer um diálogo das fontes. O que é isso? Uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Então a gente viu do artigo 441 ao 446, analisamos enunciados do Conselho de Justiça Federal, falamos da jurisprudência, posicionamentos doutrinários e focamos também na letra fria da lei. Agora, vamos falar do vício no Código de Defesa do Consumidor. E por que não falar um pouquinho da responsabilidade civil sobre a situação do vício? O vício, a título de conceito, no Código de Defesa do Consumidor, é uma impropriedade ou uma inadequação. Trata-se de uma impropriedade ou uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Então, o vício, ele possui uma natureza intrínseca. Deixa eu exemplificar. Vou pegar aqui meu celular. Vamos dizer que eu tenha tirado ele agora da caixa. Acabei de comprar esse aparelho celular. Tirei ele agora da caixa e nesse momento, eu fui ligar e ele não liga. Ele tem um vício. O produto está viciado. Tecnicamente, a gente não fala defeito. No dia a dia, fala, está com defeito. Não, ele está com vício. Ok? Ele não ligou. Porque é uma impropriedade ou uma inadequação que recaiu sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Ponto. Ok? Ponto. Sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. Por isso ele tem a natureza intrínseca. A gente vai ver que o vício difere do fato. Ele difere do fato porque o fato tido como acidente de consumo é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Deixa eu exemplificar novamente. Comprei esse aparelho celular, tirei ele da caixa. No momento que eu fui ligar, ele explodiu, gerando queimadura no meu rosto. Várias partículas do celular atingiram o meu rosto. Saiu uma labareda aqui, um fogo do celular e me queimou ainda. Eu estou diante de um fato causado pelo produto. Um acidente de consumo causado pelo produto. Ok? Foi? Beleza? Então, essa é a diferença entre o vício e o fato. Vício e o acidente de consumo. Mas, conforme analisado no nosso segundo bloco de aula, nós vamos agora, nesse terceiro bloco de aula do nosso projeto Começando do Zero, a falar do quê? A falar do vício no Código de Defesa do Consumidor. Está na oferta da nossa turma e a gente está cumprindo a oferta, trabalhando aqui com uma relação de consumo com vocês. Vamos aqui, então, ao vício no CDC. E você já viu comigo que é uma impropriedade ou uma inadequação. Ele pode ser do produto? Claro, Cris, ele pode ser do produto. Está nos artigos 18 e 19, com relação à sua qualidade e com relação à sua quantidade. E o vício do serviço, que é aqui o tópico no artigo 20. O vício no Código de Defesa do Consumidor, a gente viu essa diferença quando analisou o Código Civil, ele pode ser aparente, de fácil constatação e pode ser oculto. Nós vimos, e eu cansei de falar isso no bloco anterior, que o Código Civil, na relação civilista, só existe a proteção para o vício oculto. No Código de Defesa do Consumidor, não. Há uma proteção para o vício aparente também e para o de fácil constatação. Cris, o que é um vício aparente e um vício de fácil constatação? Câmera 1. Vício aparente é aquele que se dá com mero olhar. Com mero olhar, eu comprei o aparelho, está arranhado. Mero olhar, eu já percebo. E o vício de fácil constatação é aquele que se dá com mero manusear. Então, com mero manusear, eu consigo observar. Ok? Eu consigo observar. Então, e o vício oculto? É aquele que não é aparente e nem de fácil constatação. É aquele que já existe no bem, mas eu só consigo observar em um momento
posterior. Eu só consigo observar em um momento posterior. Tudo bem? Beleza? Vício aparente, fácil constatação, e o vício oculto. E o vício oculto. Foi? Belezinha? Bom, e aí o seguinte. Primeiro você tem que saber quando vai ser aplicado o Código Civil e quando vai ser aplicado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Para que haja aplicabilidade do CDC, eu tenho que ter ali a formação dos elementos da relação de consumo. E aí você me indagaria, mas, professor, quais são, então, os elementos da relação de consumo? Nós temos os elementos subjetivos, consumidor e fornecedor, e nós temos os elementos objetivos, produto e serviço. Vem comigo na tela. Então, aqui nós temos os elementos subjetivos, consumidor e fornecedor, e os elementos objetivos, produto e serviço. Primeiro você me fala assim, mas quem então é consumidor? Nós temos na lei, no caput do artigo 2º, um consumidor denominado de consumidor padrão, ou consumidor estándar, ou consumidor stricto sensu. O consumidor padrão, estándar ou stricto sensu é aquele que se encontra no caput do artigo 2º. Toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Aqui, na leitura do artigo 2º, nós encontramos uma teoria denominada como teoria finalista ou também denominada como teoria subjetiva. Para ser consumidor, você deve ser o destinatário final. Destinatário final fático, aquele que retira o produto ou serviço do mercado, e destinatário final econômico, que é aquele que dá fim à cadeia de consumo. Essa teoria finalista, aplicada pela lei e pelo STJ, é uma teoria que restringe algumas situações. E nessas situações, o STJ, o nosso Tribunal da Cidadania, faz uso de uma teoria denominada de teoria finalista aprofundada. Deixa eu voltar. O STJ e a lei são finalistas. Mas, em certos casos, o STJ faz uso de uma teoria chamada de teoria finalista aprofundada, também apelidada pela doutrina de temperada, mitigada, e é o seu trabalho de casa. Seu trabalho de casa hoje, que eu estou te passando aqui no nosso projeto Começando do Zero, é, finalizando esse bloco de aula, vai entrar no site do STJ e colocar finalismo aprofundado. Finalista aprofundada. Porque vocês vão ver vários casos em que o STJ mitiga, abranda, tempera o critério subjetivo dado pela lei, desde que provada a principal característica do consumidor, que é a sua vulnerabilidade, e abraça pessoas que estavam sendo afastadas do conceito de consumidor. Pronto. Você sabe quem é um consumidor padrão. Mas eu não tenho só o consumidor padrão. Nós temos o consumidor por equiparação ou equiparado. 3 são os artigos que trabalham com esses consumidores por equiparação. O artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. Artigo 2º, parágrafo único, artigo 17 e o artigo 29. 3 são os artigos que falam sobre esses consumidores por equiparação. Ok? Por equiparação. Por exemplo, equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas. O CDC é uma norma de interesse social. Ele se preocupa com interesses particulares, mas também com interesses meta-individuais, da coletividade. Então, equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas. Ou aqueles que são vítimas de um acidente de consumo, por exemplo, do artigo 17. Então, aqui, nós temos, claro, que temos consumidores por equiparação e consumidores, e o consumidor ou consumidores que denominamos como padrão, stricto sensu ou estándar. Quer ver um exemplo? Nós aqui no intervalo do SES estávamos falando de coxinha. E você sabe, se você é meu aluno há anos,
Se você quer que eu me apaixone por você, me envie coxinhas. Tem até aquele buquê, já viu, Marcelo? Já viu, Lisa? Aquele buquê de coxinhas? Aquele buquê se dá para mulheres normalmente, mas eu aceitaria aquele buquê. Vou ser bem sincero com vocês, eu aceitaria aquele buquê porque uma coisa que me faz apaixonar são coxinhas. Eu estava no CER São Paulo, eu te contei essa, Marcela, estava aqui, né? Eu ganhei um bombom de uma aluna. Uma aluna deixou um bombom para mim, achei um ato tão bonito ali, aquele carinhoso, ela devia estar achando que eu estava com fome, ou quis me presentear com um bombom, né? Bom, e aí eu falei assim, vocês querem fazer que eu me apaixone por vocês? E era uma turma grande, uma turma de uns 150 alunos, presencial em São Paulo, lá na sede da Bela Sintra, né? E aí eles falaram, claro, professor, claro, gostamos tanto de você que faremos o que você quiser. Eu falei, então, tragam coxinhas. Dia seguinte, tinha mais de 150 coxinhas dentro de sala de aula. Fizemos uma festa, né, depois da aula, lá, porque lá onde tem o SES, tem uma padaria muito conhecida, Bela Paulista, que fica 24 horas, e cada aluno que passava lá, comprava uma coxinha e levava para mim. Me lembrou aquela época que os alunos davam maçã, as coisas para os professores, né? E me levava uma coxinha de presente. Teve uma senhora lá, Dona Beth, não esqueço o nome dela, ela fez 42 coxinhas. Ela fez, né? Trabalho artesanal lá. Então, tivemos esse total de 100 e poucas coxinhas na sala de aula. Mas vamos imaginar. Estávamos aqui discutindo no estúdio, porque tem uma das funcionárias aqui do estúdio que me ousou a dizer que ela come a coxinha por R$1. R$1 e a coxinha uma delícia. Eu duvidei disso, porque eu tenho pós-graduação em coxinha. Então, falar que comer uma coxinha de R$1, esse frango é meio fake. Pode ser que a gente esteja comendo papelão e não saiba. Não é? Porque, porra, por R$1 fazer aquela coxinha vai ser complicado. Mas ela me garantiu e desafiei ela. Eu falei, eu vou te dar R$50 e você vai me trazer 50 coxinhas para ter festa aqui no estúdio amanhã. Beleza. Então, tá desafiado, desafio feito. Mas vamos imaginar que tudo que eu estou te contando, eu estou te criando um caso para você ir mexendo com a tua cabeça, tá? Eu não estou enrolando na aula não, pelo amor de Deus, não pensem dessa forma. E aí, vamos dizer que ela trouxe as 50 coxinhas. Compramos a Coca-Cola, compramos aí, falei até uma publicidade aqui, então compramos uma Pepsi também, já que é um negócio, fazer publicidade, compramos Sprite, compramos uma soda, compramos um Quat, compramos um Guaraná da Antártica, tendo a isonomia aqui, né? Bom, compramos um Dolly também para ter a isonomia toda, e aí fizemos a festa. Cristiano, eu não, ela que comprou as coxinhas, R$50 que eu dei para ela, foi a consumidora o quê? Padrão, estricto senso. Diretamente ela foi lá, comprou coxinha e recebeu. Pessoa física como destinatária final. Mas ela não convidou a gente para a festa? Convidou. E todos nós também ingerimos a coxinha. Apesar de eu não ter pago, entre aspas, eu não ter pago por essa coxinha, tá? Apesar de eu não ter pago por essa coxinha, ela me convidou para a festa e eu ingeri essa coxinha. E passei mal, infecção intestinal. E não só eu, ela também que comprou a coxinha, passou mal. Então nós temos dois consumidores no caso. Ela como consumidora padrão e eu e todos os meus amigos aqui do estúdio como consumidores equiparados ou por equiparação. Você entendeu quem é esse consumidor equiparado? É aquele que não faz parte diretamente da relação de consumo, mas que, por exemplo, é vitimado por um acidente de consumo. Temos uma súmula 479 do STJ. Súmula 479 do STJ, que diz assim, no caso de uma instituição financeira abrir uma conta corrente e esta conta ser fraudulenta, ou seja, vamos imaginar que o Marcelo é um estelionatário. Deixei minha mochila aqui no estúdio, ele foi, pegou minha identidade, plá, bateu uma foto. Pegou meu CPF, plá, bateu uma foto. E ele é um exímio falsificador. Ele foi lá, falsificou a minha identidade, meu CPF. Chegou no banco, opa, eu sou Cristiano, estou abrindo aqui uma conta, eu moro no endereço tal. E o banco prontamente lhe deu um empréstimo de R$1.000. Ele fez uso desse empréstimo, comprou, segundo a minha amiga aqui, a coxinha de R$1, ele comprou 1.000 coxinhas com esse empréstimo. E ele, claro que não pagou o empréstimo, porque ele é um estelionatário. Ele não pagou o empréstimo.
Mas qual o nome foi utilizado lá? Cristiano Vieira Sobral Pinto. Sou Joe. Então, pronto. Ele teve seu nome utilizado lá, não teve? Quer dizer, eu tive meu nome utilizado lá. Mas a abertura da conta corrente foi um fraudador, foi um estelionatário, foi um 7-1 safado. E aí, quem vai ter o nome negativado? Eu. Por quem? Pela instituição financeira. Eu nunca pisei naquela instituição financeira. Poderei ser consumidor? Sim, consumidor por equiparação. Tanto é que essa súmula 479 diz que a instituição financeira será responsabilizada objetivamente, ou seja, independente da existência de culpa, e não poderá alegar que foi um fato de um estelionatário, porque trata-se de um caso fortuito interno. E o que é o caso fortuito interno? Porque caso fortuito, ele está ligado à imprevisibilidade, não é? E, em regra, exclui a responsabilidade. Rompe nexo de causalidade e exclui a responsabilidade. Mas o caso fortuito interno é uma causa conexa com a atividade desenvolvida e, por isso, não exclui a responsabilidade. O que difere se estivéssemos diante de um caso fortuito externo, que seria uma causa desconexa com a atividade desenvolvida. Seria, então, uma causa aí desconexa com a atividade desenvolvida. Atenção, trata-se aí de ponto muito importante para vocês, tá? Então, te dei exemplos do consumidor. E do outro lado eu tenho quem? O fornecedor, que está no artigo 3º. Toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses entes despersonalizados, doutores, são aqueles que atuam com habitualidade no mercado sem ter um registro, por exemplo. Vem cá, essa coxinha vendida pela dona Dolores, que vende a coxinha por R$1, por exemplo, qual o registro dela? Ela não tem. Mas ela faz aquilo com habitualidade? Sim. Se ela fizer aquilo com habitualidade, ela vai se encaixar no conceito de fornecedora. Ela se encaixa no conceito de fornecedora. Tudo bem? Atentem-se, isso é um caso extremamente importante para o estudo de vocês. Então, de um lado eu tenho um consumidor, do outro lado eu tenho um fornecedor. E entre eles, então, tem que ter uma palavra-chave, a habitualidade. Se eu vendo o meu carro para você, é uma relação de consumo? A resposta é depende. Sim, a resposta é depende. E por que depende? Porque se eu for vendedor de carros com habitualidade, mesmo que eu não tenha uma loja, um estabelecimento, mesmo que eu não tenha um CNPJ, mas se eu fizer isso com habitualidade, eu me encaixo no conceito de fornecedor e aí se forma uma relação de consumo. Mas se eu estou vendendo meu carro para você porque eu não gosto mais dele, porque ele ficou pequeno, ou porque ele é grande demais, ou porque ele é velho, ou porque ele é novo e não gostei, e aí eu estou me desfazendo e vendo, realizo um contrato de compra e venda lá pelo artigo 481 e seguinte do Código Civil, a relação será regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, porque não existe o critério da habitualidade. Então, nós estudamos agora, claro, o curso não é de aprofundamento no direito do consumidor aqui, nós estamos estudando direito civil, mas fazendo um diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor para vocês. O intuito no projeto Começando do Zero é te preparar de uma forma completa no direito civil. E aí eu tenho, do outro lado, os elementos objetivos. Produto, artigo 3º, parágrafo 1º. Serviço, artigo 3º, parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 2º. O produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Serviço, qualquer atividade prestada no mercado de consumo mediante uma remuneração, salvas de natureza trabalhista. Então, para que haja serviço, tem que haver remuneração. E a lei já exclui as situações trabalhistas. O STJ já se pronunciou em diversos casos. Não se aplica a relação de consumo entre franqueado e franqueador, entre condômino e condomínio, entre locatário e locador. São exemplos, tem outros exemplos. Mas esses exemplos aqui, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Então agora você já sabe quando aplicar o Código de Defesa do Consumidor e quando aplicar o Código Civil. E agora a gente vai aprofundar o que eu estava falando para você. Volta lá na tela. O vício no Código de Defesa do Consumidor. Ok? E vamos começar então a estudar
o vício do produto com relação à sua qualidade. Apontamentos que eu vou fazer, não são profundos estudos, não vou aprofundar muito no direito do consumidor, como eu disse há pouco tempo, o intuito é o estudo do direito civil, mas na nossa oferta eu falo, ó, link do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e aí eu estou fazendo o link. Vamos começar pelo vício do produto que recai sobre a sua qualidade. E aí, lendo o artigo 18, você vai abrir agora no seu código aí a Lei 8078. Lendo a Lei 8078, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, você vê lá, os fornecedores. Toda vez que a lei dispuser o vocábulo os fornecedores, é porque a lei está estabelecendo a regra da solidariedade. Aí eu coloco todo mundo no polo passivo da ação. Produtor, construtor, importador, fabricante, comerciante, profissional liberal, toda a mulambada, eu levo lá para o polo passivo da ação, porque eles são fornecedores. E solidariamente serão responsabilizados. Ponto. Ok? Ponto. Solidariamente serão eles responsabilizados. Ok? Fica essa dica aí, mega importante para vocês. E aí o seguinte, a regra é da solidariedade, mas que comporta exceção. Então olha aqui, ó, no artigo 18, a regra é da solidariedade, mas tem exceção. E a exceção está onde? No 18, parágrafo 5º. Quando se tratar de produto in natura, quando se tratar de produto in natura, aí muita atenção mesmo. Por quê? Porque produto in natura é aquele que não sofre processo de industrialização. E nesse caso, a lei deixa claro que a responsabilidade não será de toda a cadeia de consumo, mas somente do alienante imediato. Então há ali um rompimento, uma fratura, uma quebra da solidariedade. Uma fratura, um rompimento, uma quebra da solidariedade. Ok? Uma fratura, uma quebra da solidariedade. Show de bola? Tranquilinho? Então esse é um ponto, sim, esse é um assunto caloroso e que deve ser analisado, deve ser observado por todos vocês. Tranquilo? Bom, e aqui focar nisso, ter isso em mente é muito relevante, é muito importante para o estudo de vocês. Você poderia me indagar, mas a espécie de responsabilidade civil no artigo 18, ela é objetiva ou subjetiva? Lendo o artigo 18, a lei não transparece isso para a gente. Mas eu te trago uma informação. A responsabilidade civil objetiva é regra no Código de Defesa do Consumidor. Mas você me pergunta, quando há responsabilidade civil objetiva? Pegando uma carona lá no artigo 927 do Código Civil, no seu parágrafo único, é dito que haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Aí sim, eu posso estabelecer a responsabilização objetiva. E aqui, trabalhar o tema do risco da atividade. Então, a responsabilidade será objetiva, tendo em vista o risco da atividade. Ok? Tendo em vista o risco da atividade. Tranquilinho? Então, trata-se de um ponto válido, tá? Um ponto bom para o seu estudo. Ok? Um ponto bom para o seu estudo. E aí o seguinte, volta aqui comigo. Se eu comprei um produto e ele não tem a qualidade esperada, o artigo 18, parágrafo 1º, diz o seguinte, que o consumidor, como regra, tem que ofertar um prazo máximo de 30 dias para o vício ser sanado.
30 dias para o vício ser sanado. Tá aí. Tá aí para vocês. 30 dias para o vício ser sanado. É uma regra que o consumidor tem que ofertar para o fornecedor. Então, o fornecedor tem esse direito dos 30 dias. Se o vício não for sanado nesse prazo, aí o consumidor tem alternativas na lei, que tem que ser feito de pedidos alternativos, não pode ser cumulativo. São alternativas apresentadas pela lei em que o consumidor alternativamente pode pedir uma daquelas opções. Então, se o vício não for sanado no prazo do 18, parágrafo 1º, o consumidor tem total direito de requerer uma das alternativas do artigo 18, parágrafo 1º. Só que esse artigo 18, parágrafo 1º, ele comporta exceção. Nossa, a Lei 8078 ela é cheia de detalhes, é uma lei rica, uma lei maravilhosa. Você, se quiser aprofundar o estudo da Lei 8078, tem meu livro com o professor Gustavo Nogueira, Direito do Consumidor para Concursos, da editora Saraiva. É um livro muito bacana, é um livro contundente, volume único, fininho, mas a gente vai direto no ponto, tá? E no Direito do Consumidor para Concurso eu faço até um quadro sobre esse tema das exceções. O 18, parágrafo 1º, ele comporta duas exceções, podemos dizer assim. Vou botar ali regra, e aí vem as exceções. 18, parágrafo 3º, e 18, parágrafo 2º. Mesmo artigo, em parágrafos diversos, é apresentado aí para vocês as exceções. Tudo bem? Quais são elas? O 18, parágrafo 3º, diz assim: o consumidor poderá fazer uso imediato. Se você tiver com a sua lei na mão, sublinhe a palavra imediato. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º. Quando a lei fala uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, o que ele quer dizer? Ele diz assim, olha, você não precisa esperar o prazo regra de 30 dias. Você não precisa esperar o prazo regra de 30 dias. Não, não precisa. Ok? Por quê? Porque você pode fazer uso imediato. Quando? Quando o vício for de grande extensão ou quando o produto for um produto essencial. Esse produto essencial é um conceito aberto. Vai depender da situação, análise pelo magistrado no caso concreto. Por exemplo, se isso virar uma lide, um conflito degenerado de interesses. Aqui, doutores, você tem que ver que aquelas alternativas, por exemplo, pedido de substituição, pode ser feito imediatamente, se o vício for de grande extensão ou o produto for um produto essencial. Ou o produto for um produto essencial. Ok? Beleza? Agora, o 18, no seu parágrafo 2º, ele diz o seguinte: pode esse prazo de 30 ser diminuído para 7 ou protelado, aumentado para 180 dias no máximo, se houver acordo entre as partes, consumidor e fornecedor. Agora, se tratando a segunda parte do artigo 18, olha aí a segunda parte do artigo 18, vale a pena fazer uma remissão para o artigo 54. Por que eu estou falando isso? Porque se o contrato for de adesão, e a gente já estudou o que é um contrato de adesão, é aquele em que as cláusulas são predispostas por uma das partes, ou pela autoridade competente, está lá no artigo 54, inclusive, esse conceito. Sendo o contrato de adesão, a escolha caberá ao consumidor. A escolha vai caber ao consumidor. Eles entrando em um acordo, aí a lei é clara, poderá ser no mínimo de 7 e no máximo de 180 dias. Se não entrar em um acordo, sendo um contrato de adesão, o fornecedor já impõe que o prazo vai ser de 90 dias, por exemplo, e o consumidor fala, não, eu posso te exigir os 30. Se nós entrarmos em um acordo, pode ser 7 ou 180, mas você já está estipulando esse prazo, eu não aceito. Eu quero que seja cumprida a lei no artigo 18, parágrafo 1º, dos 30 dias. E esse prazo de 30 dias no máximo não será observado se o vício for de grande extensão ou o produto for um produto que? Essencial. Ok? Ou o produto for um produto essencial. Gente,
Esse é um temão de prova, sempre vem caindo em todos os tipos de concurso, da prova de analista judiciário à magistratura. Eu já volto.